Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Oh, vida de Deus. Oséias 13, verso 9. Eu quero que você ouça essa tradução, porque aqui tem uma palavra que mexeu muito comigo, e que eu tenho certeza que vai mexer com você, mas vai mexer para o teu bem, para te despertar, em nome de Jesus, a sair dessa situação que nós vamos ler aqui. Está escrito assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Amém? Repita esse texto comigo e, em nome de Jesus, procure nunca mais esquecer na sua vida. Diga comigo: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim vem o teu socorro. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e, com um olhar de profeta, diga para ele assim: meu irmão, os problemas que você tem enfrentado foram criados por você, mas nessa noite há aqui um Deus que tem a solução. Amém? Queridos, quando eu estava lendo esse texto, eu chorei muito, quando eu estava terminando de ler o livro de Oséias, para entrar no livro de Joel. Eu e alguns pastores aqui, e alguns que querem, estamos já há algum tempo lendo a Bíblia toda, de capa a capa. Eu quero convidar você a ter essa experiência. É uma experiência maravilhosa quando você chega lá em Apocalipse e terminou de ler todas as páginas da Bíblia. E aí você volta para Gênesis de novo e começa tudo outra vez. E eu estava então lendo o livro de Oséias, quando esse texto brilhou no meu coração. E Deus falou ao meu coração: eu quero que você fale com os meus filhos essas duas verdades. Primeiro, vamos entender o que é ruína. Eu não sei quantos de vocês já viram alguma ruína. Talvez você já tenha visto na televisão. A apóstola esteve algum tempo atrás lá em Israel. Ela viu lá em Israel algumas ruínas. Por exemplo, lá em Roma tem o Coliseu de Roma. Quem já esteve lá em Roma foi lá e viu aquele estádio imenso, só ruínas. O estádio não está mais lá, está o lugar do estádio, mas o máximo que existe lá são algumas paredes erguidas, a maior parte destruída, a pintura já era, tudo já era, só sobrou aqueles escombros. Quando eu vejo ruínas, eu me lembro de duas coisas. Quando você olha para uma ruína, primeiro você lembra de um passado que já foi glorioso. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você for em Israel, e em nome de Jesus você vai para Israel, diga amém. Quando você for para Israel, você vai ver lá um muro imenso, muito maior do que esse aqui, chamado Muro das Lamentações. O que é esse muro? Esse muro são as ruínas de um lugar que já foi conhecido como Templo de Salomão. O Templo de Salomão, não do Edir Macedo, de Salomão mesmo, foi um dos maiores espetáculos da terra. Era um templo suntuoso. A Bíblia diz que o ouro lá no templo era como pedra barata, era como pedra de rua. Salomão, ele
tinha uma bênção de prosperidade na sua vida, que ele pôde gastar milhões e milhões de reais, vamos falar em reais, para construir aquele templo. E as pessoas faziam questão de mandar a melhor madeira, de mandar ouro, mandar prata, enfim, mandar todas as joias possíveis para a construção daquele templo. Escuta, hoje a única coisa que sobrou daquele templo foram os muros do lado de fora. Só sobrou ruínas. Então, quando eu vejo ruínas, eu me lembro de um passado glorioso, de dias maravilhosos, de dias especiais. E ao mesmo tempo, quando eu olho para uma ruína, eu vejo um presente que se tornou um fracasso. Eu vejo um presente, quer dizer, um momento presente, em que tudo está arruinado, em que tudo está destruído, em que tudo está desmoronado, em que só sobrou escombro, só sobrou entulho. Ruína, na verdade, nada mais é do que entulho. Só sobrou entulho daquilo que já foi algo lindo do passado. Nessa noite o Espírito de Deus pergunta para mim e para você: como está a sua vida espiritual? Está maravilhosa ou está em ruínas? Como é que está a sua vida com Deus? Maravilhosa ou está em ruínas? Será que você que está aqui nessa noite é uma pessoa que no passado orava, buscava Deus? Você era uma pessoa que tinha uma vida de comunhão com Deus? Você era uma pessoa que estava sempre na igreja? Você era uma pessoa que era ativa, tinha um brilho no olhar, aquela coisa, e hoje só sobraram ruínas? Como é que está a sua vida familiar? Será que quando você casou, era docinho, meu docinho, meu docinho, meu benzinho, meu benzinho, meu amorzinho, meu amorzinho, meu neguinho, sei lá, como é que você chamava sua esposa ou seu marido, né? E era beijinho para lá, era beijinho para cá, era amorzinho para lá, amorzinho para cá. E hoje, já faz meses, que você nem sabe que gosto a boca do seu marido ou da sua esposa tem. Você já nem sabe mais. Como é que está a sua vida de marido e mulher? Sua vida familiar? Como é que está seu relacionamento dentro de casa? Com seus filhos? Com seus pais? Com seu marido ou com a sua esposa? Como é que está o relacionamento de vocês? Hoje nós não dizemos que está em ruínas, nós dizemos que está de fachada. Tem muita gente que só vive de fachada. É a mesma coisa. Esses dias atrás eu fui lá na cidade no distrito de Luiz Carlos. E o distrito de Luiz Carlos, ele foi todo, reformado, remodelado. As casinhas antigas ali, ficou muito bonitinho. Pintaram um de vermelho, outro de verde, outro de azul. Ficou aquela coisa bem antiga. Mas uma coisa que eu notei não foi a reforminha que deram, foi uma casa que ainda não tinha sido reformada, ela estava em ruínas. Aí o que eles fizeram? Fizeram um banner de adesivo, puseram assim na frente da casa, um banner bonito, bem feitinho, como se fosse a casa já pronta. Só que se você olhava para trás do banner, você via que a casa estava em ruínas, mas o banner estava ali como se fosse a nova casa. O que aquele banner estava fazendo? Diga comigo, ele estava ali de fachada. Era só fachada. Então ele estava ali, como se fosse um tecido, como se fosse uma cortina, só tampando as ruínas que estavam lá atrás. Nessa noite, Deus quer que eu e você entendamos
algumas coisas sobre o que ele disse aqui. Primeiro, o que é uma ruína? Ruína é algo destruído, falido, perdido, empobrecido, derrocado, abalado. Agora, a segunda coisa que Deus quer que eu e você entendamos: de quem é a responsabilidade dessa ruína? E é aí que mexe comigo e com você. Deus, ele deixa bem claro aqui nessa palavra: a tua ruína vem de ti. Deus não arruína a vida de ninguém, gente. Há muitas pessoas aqui nessa noite que pensam assim: eu não vou mais na igreja, não adianta, eu estou indo na igreja, não está resolvendo nada, a minha vida parece que está indo em ruínas, como se Deus fosse o culpado da tua ruína. Deus não é o culpado da minha ruína e nem da tua. E Ele está deixando isso bem claro aqui. Ele está dizendo: a tua ruína vem de ti, é você que está provocando ela. Querido, você sabe que a primeira vez que eu ouvi esse texto, a primeira vez que eu li, nem sei quantos anos atrás, isso mexeu muito comigo, porque houve um período na minha vida que eu pensava assim: eu por enquanto eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sei o que, eu não consigo nada, eu não dou certo em nada, eu não me realizo na vida, porque meu pai era um homem da cabecinha muito pequena, então ele não me ensinou nada, ele não me ajudou em nada. Minha mãe era uma mulher alcoólatra, então por causa disso eu não tive nada na vida, e até hoje eu não tenho nada na vida, porque eu nunca tive uma alavanca para mim não sei o quê. E eu ficava culpando meu pai e minha mãe, até o dia que eu entendi: a minha culpa é minha. Se eu estou bem, eu sou um dos motivadores de eu estar bem. Se eu estou mal, não adianta ficar julgando a culpa em ninguém. Deus está dizendo claro aqui: a tua ruína vem de ti, foi você que criou ela. Às vezes eu converso com algumas pessoas que vêm pedir oração, e às vezes a pessoa está até meio desesperançada, que ela vem dizendo assim: não, apóstolo, porque eu quero dizer para o senhor, eu estou aqui, eu estou fazendo essa campanha, mas se Deus não fizer um milagre na minha vida, eu nem sei o que eu vou fazer. E eu acho engraçado, porque há pessoas que às vezes passaram a vida inteira arruinando a sua vida, e aí quando vêm para Jesus, querem que Jesus conserte toda aquela ruína da noite para o dia. Mas Ele pode fazer isso, apóstolo? Se Ele quiser, Ele pode, mas Ele não tem obrigação. Por quê? Não foi Ele que arruinou a vida de ninguém. Então eu preciso entender isso. De quem é a culpa da minha ruína? Não, mas a culpa não é minha, a culpa é do diabo. A gente tem que parar de jogar muitas vezes a culpa, tudo é culpa do diabo. É lógico que é o diabo que é o pai da ruína, mas quem deu até a ele a liberdade de atrapalhar a gente, foi a gente mesmo. Então eu preciso entender de quem é a responsabilidade da minha ruína. Agora, o mais lindo de tudo, para encerrar esse texto, é que Deus apresenta a solução, o final, o ponto final da ruína. E eu acho isso lindo, porque esses dias atrás eu estava ouvindo, minha filha estava contando a respeito de uma jovem de 20 e quantos anos que se suicidou. Uma jovem de 21 anos que se suicidou. E essa jovem, ela cometeu suicídio jogando-se debaixo de um trem, aos 21 anos. Uma jovem que tinha toda uma vida pela frente, um futuro pela frente, tudo pela frente. Escuta. E essa jovem já há muitos anos vinha passando por uma psicóloga. E ela revelou para essa psicóloga porque ela vivia em extrema depressão.
ela estudava numa escola particular, e durante anos, um grupo de rapazes a estuprava quase que diariamente, e dizia: se você contar alguma coisa, a gente te mata. E eu fico pensando, onde é que estava a diretoria dessa escola, onde é que estava o supervisor dessa escola, onde é que estava alguém responsável, que ninguém descobriu isso. E essa jovem então um dia abre o coração para a psicóloga e conta por que ela tinha toda essa depressão. É aí, Juliana, que precisamos ter técnicos que tenham fé em Jesus. Porque o que aconteceu? A menina contou para a psicóloga ouviu e pronto. Terminou sua sessão. É triste o seu caso, terminou, já deu 1 hora. Até a próxima. É assim que a maioria dos psicólogos fazem. E a moça foi embora e não voltou mais. Porque dali ela abriu o coração, e a pessoa para quem ela abriu o coração não lhe ofereceu nenhum tipo de solução, apenas ouviu até a próxima sessão. E a próxima sessão dela foi debaixo de um trem, na linha de um trem. Então, o que eu e você vemos aí? O mundo não tem solução para mim nem para você. Amém, queridos? Se você está passando por uma luta, não adianta você dizer assim: eu tô muito nervoso, eu estou passando uma luta, eu estou passando uma situação difícil, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou no bar, eu vou encher a cara. Se você enchesse a cara, e quando você chegasse em casa, sua esposa dissesse: meu bem, um milagre aconteceu, enquanto você foi no bar, as contas foram todas pagas, eu ia saber onde é esse bar abençoado, que eu ia lá encher a cara com você, que amanhã também eu tenho um monte de conta para pagar. Eu ia lá com você hoje, já saía daqui agora, falava: opa, onde é? Encher a cara não resolve, não é solução. Não, já sei o que eu vou fazer, eu vou me drogar, eu vou fumar todas, eu vou cheirar, eu vou não sei o que. Maravilha, se você cheirasse, se você fumasse, se você se drogasse e os seus problemas se resolvessem. Eu queria saber qual é essa droga maravilhosa que eu ia usar também. Quem é que não quer uma coisa mágica dessa? Mas eu pergunto para você, agora com sensatez, com os pés no chão: essa mágica existe, sim ou não? Não. Não existe, querido. Porém, existe um Deus que diz: a tua ruína foi você quem atraiu, mas eu sou o teu socorro, o teu progresso, a tua vitória está em mim. Eu sou a ponte que tira você dessa ruína, eu sou a ponte que faz você sair do outro lado. A tua ruína vem de ti, mas o teu progresso, o teu socorro, o teu benefício, a mudança da tua história vem de mim, diz o Senhor. Então o segredo é simples, é colocar a vida na mão dele. Agora, uma coisa que eu e você precisamos entender, gente: a minha ruína, ela não veio da noite para o dia. Eu muitas vezes fui provocando ela, por maus hábitos, por maus costumes, por problemas no caráter. Às vezes eu não sabia administrar meu dinheiro,
Às vezes eu sempre fui aquela pessoa que chegava no shopping, queria levar tudo. Queridos, e isso acontece com o pobre e com o rico. Eu vou lhe dar um exemplo. Me desculpe agora o meu amigo Milton e outros palmeirenses que estejam aqui nessa noite. O Palmeiras está querendo vender o seu estádio. Por quê? Porque ele está quebrado. Por quê? Entre outras coisinhas mais, não só o Palmeiras, estou falando Palmeiras porque isso aí já saiu na mídia. Mas infelizmente há uma CPI do futebol que acabou descobrindo um monte de corrupção, um monte de lavagem de dinheiro, um monte de não sei o quê. E isso está quebrando muitos times de futebol, e o Palmeiras é um deles. Está fazendo de tudo para não vender o seu estádio. A Portuguesa, esses dias atrás, arrendou o estádio para a igreja renascer em Cristo, para não falir de uma vez. Eu estou lhe dizendo de empresas, para você também entender o seguinte: o seu dinheiro, meu querido, minha querida, não coloque o seu dinheiro na mão de Deus, não, para você ver se daqui a pouquinho você não está chutando lata. Essas empresas, esses grandes Odebrecht, essas grandes construtoras, imaginavam assim: eu tenho dinheiro que não vai acabar nunca, eu tenho poder que não vai acabar nunca, eu tenho um conchavo, uma aliança com poderosos que não vai acabar nunca. E passo a passo eles estão sendo arruinados. Eles que são grandes e poderosos estão se arruinando. Escute, nos próximos meses nós vamos ouvir falar de empresários brasileiros cometendo suicídio. Alguns deles, por exemplo, estão indo embora do Brasil. Adianta? Não. Sabe por que não adianta? Porque a Bíblia diz assim: o teu pecado te achará. Gente, não adianta a gente querer fugir do pecado, porque o pecado nos acha em qualquer lugar. Pode demorar, mas ele acha. A Bíblia diz que Moisés matou uma pessoa, escondeu o corpo, olhou para todo lado e pensou: ninguém viu. Passados alguns dias ele vai tentar separar uma briga, e um judeu olha para ele e diz assim: ei, você vai me matar igual você matou aquele lá? E ele, desesperado, quando viu aquilo, deu no pé e foi para o meio do mato, o meio do deserto, e ali ficou 40 anos, só voltou 40 anos depois. Mas o próprio Moisés, ele escreveu no livro de Deuteronômio: o teu pecado te achará. Você pode tentar fugir dele, mas uma hora ele te acha. Então o que eu devo fazer, apóstolo? Não fuja do pecado, se arrependa dele, peça perdão por ele e pare de cometê-lo. Esse é o caminho, amém? Vou lhe dar um testemunho, que é lógico que eu não posso dizer quem é, mas há um discípulo da nossa igreja em César de Souza, que esse discípulo, nenhum de vocês sabiam, ele usava um nome falso. Por quê? Ele tinha um caso na polícia e ele havia fugido da polícia. Então ele acabou criando um nome falso. Ele tinha tudo falso. E ele veio até a nossa igreja, e quando ele conversou conosco, nós dissemos: olha, você precisa contratar um bom advogado. Arrumamos advogado para ele. Você precisa contratar um bom advogado, você precisa ter a coragem de ir na delegacia e contar a sua situação.
Queridos, e para a glória de Deus, para encurtar essa história, semana passada ele recebeu o alvará definitivo de soltura. Ele foi liberto dessa situação constrangedora. Então agora ele pode usar o nome dele mesmo, mas ele usou um nome falso a vida toda. Agora eu ficava imaginando, quando eu orava por ele, ficava imaginando, meu Deus, como é que um cidadão desse faz, dirigindo um carro, tem uma blitz da polícia? Imagina como fica. Como é que ele fazia para fazer uma compra, para ir numa loja, comprar um botijão de gás a prazo? Que situação! Mas graças a Deus, ele decidiu parar de fugir do pecado e ir lá, se apresentar na polícia, contou toda a situação dele, e a polícia entendeu, e graças a Deus, ele disse: olha, eu tenho um advogado que está procurando me ajudar a resolver a situação, e a situação foi resolvida. Então aquilo que era uma ruína na vida dele, graças a Deus, se transformou em vitória. Você nunca vai ouvir, talvez, ele dando testemunho sobre isso, porque eu sei que é uma coisa constrangedora, mas graças a Deus, que o importante é que a Bíblia se cumpriu: de ti vem a ruína, ó Israel, mas de mim vem o teu socorro, vem a tua ajuda. Nessa noite, essa ponte que nós iremos atravessar é a ponte do socorro, é a ponte do apoio, é a ponte do progresso, é a ponte do sucesso, é a ponte do benefício, é a ponte que pode reconstruir sua vida. Mas antes de você subir, passar por essa ponte, você precisa entender: só há uma forma da ruína ter um ponto final na sua vida, é você descobrir que só em Deus você pode vencer. Amém? Diga comigo: só em Deus eu encontro vitória. Eu quero encerrar com essa palavra. Infelizmente, queridos, alguns de nós ainda pensamos assim: não, eu sei que eu estou passando uma luta, eu sei que eu estou passando um desespero, eu sei que eu estou quase arruinado na minha vida, eu sei, mas eu vou me esforçar, eu vou batalhar, eu vou trabalhar mais, eu vou batalhar mais, eu vou trabalhar os finais de semana, eu vou trabalhar 16, 18 horas por dia se for preciso, eu vou trabalhar nos feriados, nos finais de semana, eu não vou pegar férias e não sei o que, e eu vou sair dessa ruína onde eu entrei. Você está falando isso há quantos anos? Tenta lembrar. Há quantos anos você está falando isso? E eu lhe pergunto: você saiu dela? Sabe por que você não saiu dela? Não é porque você é um mau caráter, não é porque você é um preguiçoso, não é porque você é um malandro, não é porque você é uma mulher que não está nem aí com a vida. Não. Deus sabe que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa esforçada, que você tem talento. Deus sabe tudo isso, mas você não sabe que o teu socorro vem dele. Então, para sair da ruína, para não entrar na ruína, existe um princípio. Qual é o meu princípio? Comunhão com Deus, submissão a Ele, fidelidade a Ele. Para eu não entrar na ruína, eu preciso entender isso, que eu preciso ser submisso a Ele. O que Ele me fala na palavra, eu preciso seguir. Meu querido, minha querida, deixa eu falar com você nessa noite que até hoje tem dificuldade para dizimar.
Eu tenho que ser sincero com você. Eu sei que às vezes eu falo isso e algumas pessoas até não voltam mais para a igreja porque ficam com raiva de mim. Eu não posso fazer nada quanto a isso. O que eu não posso é enganar você. Se você não é fiel a Deus, a ruína já está no seu encalço. Não é porque eu estou falando, não é porque eu quero o seu dízimo, porque sem o seu dízimo eu tenho sobrevivido, e essa igreja tem sobrevivido todos esses anos. Então o seu dízimo não faz falta. Então a razão não é essa, é exatamente tentar fazer você entender que é a comunhão com Deus, a submissão a Deus, a fidelidade a Deus, o caminho do teu socorro, da tua vitória, do teu sucesso. Mas se você quer ir teimando mais um pouquinho, vá, é um direito que você tem, e eu sempre gosto de deixar isso muito bem claro. Se você quer pagar para ver, tem gente que diz assim: eu quero pagar para ver, é um direito que você tem. Mas eu quero falar com você, meu querido, minha querida, que já cansou de ficar dando murro em ponta de faca. Eu quero falar com você que já cansou. Trabalha, trabalha, trabalha e não prospera. Trabalha, 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 e como a Bíblia diz, e o seu dinheiro é colocado num bolso furado, num saco sem fundo. Então deixa eu lhe dar um outro caminho. E eu estava lendo sobre isso lá em Joel, que é a continuação aqui do livro de Oséias, Joel capítulo 2, e que fala assim: seja fiel a mim, e eu repreenderei o exército de gafanhotos, cortadores, migradores, devoradores e destruidores. Há 4 exércitos de demônios para cortar, migrar, devorar e destruir o que você ganha. A luta é muito desigual, gente, e você precisa entender isso. Por isso você trabalha 8 horas, não dá. Trabalha 12 horas, não consegue pagar as contas. Trabalha 16 horas, trabalha sábado, trabalha domingo, eu quero fazer hora extra. Aí, olha como é que acontece. Você fica alguns dias feliz. Tem gente que fica feliz por meia hora. Que bênção, agora ganhei um dinheirão. É meia hora. Alguns ficam até mais tempo. Não, graças a Deus, eu fiquei com bom dinheiro durante 2 dias. Depois de 2 dias sumiu, nem sei para onde foi. Por quê? Porque a luta é injusta. São 4 exércitos contra você. É o gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor. Está lá no livro de Joel. Como é que você vai vencer contra 4 exércitos? Agora, o caminho da fidelidade faz com que você se submeta a Deus. E nessa submissão acontece que o socorro vem e a ruína acaba. Gente, eu olho para os rostinhos de vocês e eu fico vendo como são as coisas. Vocês estão sentados um do lado do outro. Tem gente aqui sentada ao lado de outro, que essa pessoa está lutando para sair da ruína faz 10, 15, 20 anos. E tem gente sentada do seu lado, que só nesse ano o seu salário já dobrou mais de 2 vezes. E está sentado aí do seu lado, ouvindo a mesma palavra que você está ouvindo. Agora, por que isso acontece? Porque essa pessoa que está do seu lado é melhor do que você? Não! Todos nós somos iguais diante de Deus. Mas essa pessoa que está do seu lado pratica
o princípio que Deus criou. E por causa disso, a ruína não tem poder sobre a vida dele, sobre a vida dela. Quem está entendendo, diga amém. Então nessa noite, eu quero que você durma com essa palavra no teu coração. A tua ruína, ó Maria, ó José, ó Sebastião, ó Fernando, coloque o teu nome aqui. A tua ruína, ó Washington, vem de ti, e só de mim vem o teu socorro. Fique de pé comigo em nome de Jesus.